coisa muito poderosa. Todo aquele que me crê não só fará as obras que eu faço, mas fará obras maiores. Jesus Cristo ficou indignado porque ele deu poder aos discípulos, lhes delegou poder, mas eles não poderão curar aquela criança lunática. O Senhor ficou agastado por quê? Porque lhes deu poder para operar em nome dele, para curar enfermos. Ele disse: até quando vos suportarei? Então estamos a dizer que todo líder deve ficar chateado quando as pessoas não conseguirem manifestar poder, não ficar feliz pelo fato das pessoas dependerem dele, ele ser o único que manifesta poder. Jesus Cristo não precisou ir ao céu para dar poder aos discípulos. Ainda na terra lhes deu poder e lhes mandou para que fossem e fizessem a mesma coisa que ele estava a fazer. Quando vieram discípulos e disseram: Senhor, há pessoas que em seu nome fazem o mesmo trabalho que nós fazemos, mas não andam com o Senhor. E o Senhor deve lhes mandar parar. Ele disse: olha, não lutem contra eles. Quem não é contra mim, é comigo. Quem não espalha, junta. Isto é, se eles estão a fazer tudo aquilo em meu nome, estão a operar, deixem-nos fazer. O importante é que o meu reino seja avançado. That was the mentality of Jesus. Então, nós também temos que ter esta consciência. E é incrível que muitas pessoas estão a ser roubadas o lugar do impacto, porque há quem pensa que se essas pessoas souberem muito, essas pessoas vão lhes deixar. Mas essa é uma mentalidade que foi distorcida por causa da escravatura. I think so. When you go and meet white people, they don't have that kind of mentality. No, não estou aqui a ser racista, mas when it comes to spiritual things, eu fui perceber pela história e fui perceber pela convivência, pelas experiências, que parece que eles desejam te dar essa dimensão de poder para você fazer o mesmo. Mas o africano já é diferente. O africano prefere morrer com conhecimento e partilhar para as outras gerações. O africano prefere guardar para si do que partilhar com os outros. É por isso que eu não tenho problema em levar pessoas para o meu modo de oração, de ensinar aquilo que me sustenta, de ensinar aquilo que me torna eu. Eu não tenho problema em partilhar com os meus filhos os livros que eu leio. Because somehow I know that, they must have this knowledge. Porque mesmo se eu fosse muito ungido, eu não ganharia todo o Maputo sozinho. Não ganharia todo Moçambique sozinho. Não ganharia toda a África sozinho. Precisamos nos multiplicar para ganhar as nações. E nós estamos a fazer para a nossa glória, para o nosso reconhecimento, para o nosso bom, para o nosso nome. Estamos a fazer para a glória e louvor do Senhor. Então é imperioso o crente entender a dimensão da autoridade espiritual. Você precisa entender isto para você exercer domínio e caminhar no mandato original de Deus para a sua vida. Qual é o mandato original de Deus para o homem? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. O Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele diz que macho e fêmea os criou. Ele disse: tenham domínio, dominem sobre as coisas criadas. Então essa é a vontade de Deus, que você e eu dominemos. Que você e eu dominemos neste mundo. Dominemos sobre as artes espirituais da maldade e que manifestemos o reino dele. You understand? So that is it. Então, quero falar hoje sobre a autoridade espiritual como o maior ministério do crente. I want to talk about spiritual authority as one of the biggest ministries of the believer. Ignorar seu ministério, ignorar sua habilidade é viver em desvantagem na terra. Reconhecer a autoridade e exercê-la lhe fará caminhar em domínio espiritual e natural, que é o mandato original de Deus para o homem. Repito, ignorar seu ministério, sua habilidade, é viver em desvantagem na terra. Entender que você possui autoridade espiritual, você há de viver em desvantagem. Se você não entender que você possui autoridade espiritual, você há de viver em derrota. Se você não entender que você tem autoridade espiritual, você vai ser um brinquedo nas mãos de Satanás. Se você não entender que você carrega autoridade espiritual, o diabo vai te brincar, meu irmão. Mas reconhecer esta autoridade e exercê-la lhe fará caminhar em domínio espiritual e natural, que é o mandato original de Deus para a sua vida, que é a vontade perfeita para o homem. Estamos a falar de próton. Próton significa primeiras coisas. Vamos dizer que no princípio Deus disse que o homem deve dominar sobre as coisas criadas. Eu quando vejo pessoas a tomarem bestas, a tomarem leões, eu quando vejo homens a se relacionarem com animais, os animais lhes obedecerem,
Eu costumo dizer assim para algumas pessoas, porque o africano, quando vê esse tipo de coisas, diz que não, aquilo ali é macumba, that one is macumba. Mas há pessoas que, por terem vivido tanto com animais, por terem perdido o medo dos animais, trust me, though, they are there, living with lions, living with beasts. Você ver um animal selvagem, honrar, respeitar, submeter-se ao homem, autoridade espiritual. E esse é o plano original de Deus. Não estou a dizer sai, vai a um zoológico, talk anyhow with an animal. Não! Mas estou a dizer que o mandato original de Deus para si é domínio espiritual e natural. Yeah, spiritual dominion. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, de 26 a 28, nós encontramos isso. Deus quer que o homem domine, subjugue, sujeite as coisas à sua vontade. Dominar é isso, é você subjugar as coisas à tua vontade. É você falar com a natureza e ela te obedecer. A Bíblia diz que Elias orou para que não houvesse chuva e não houve chuva. Voltou a orar para que Deus desse chuva e Deus deu chuva. You understand? So the power over the created things. Então a palavra autoridade vem do grego exousia, que significa poder delegado, capacidade de governar, ordenar, influenciar os outros, poder para permitir e poder para proibir. Esta é a minha definição. Eu defino a autoridade como poder para permitir e poder para proibir. O céu diz isso. Tudo que duas pessoas concordarem na terra será amarrado no céu. Aquilo que vocês desamararem na terra será desamarrado no céu. Então estamos a dizer que o céu depende muito da terra. O relatório que nós mandamos para o céu é aquilo que o céu vai concordar a nosso favor. Então, we have power, but at the end of the day, we have to understand this. Então, autoridade é isso, é poder delegado, capacidade para governar ou representar um Estado. É um licenciamento, é uma autorização legal para agir em nome ou em representação de um Estado, ok? Poder para permitir, assim como poder para proibir. Essa é a autoridade. Mas no hebraico, a autoridade tem um outro sentido, né? É descrita como shmika. Shmika is a term to describe authority. Shmika, ok? Mas também é descrita como tokef, rosh, kuachi, shebet, ok? Shmika, topek, tokef. Yeah. Os termos aqui, tokef, depois temos rosh, também que é autoridade. Temos Koachi, that is also authority. Koachi. Depois temos Shebet. I really like Shebet. É um nome muito bonito. Shebet. Ok, gosto de Shebet. Gostei do termo. Quando estava a ler hoje à tarde, até estava a rir. Estava a dizer para mim, se fosse um nome, I think I'll give one of my sons Shebet. I really like the name. Ok. Mas deixa eu dar umas definições, depois eu vou trazer um dos termos mais adequados para o nosso tema. Ok. Shebet significa vara, ok? Com referência à correção. Shebet é autoridade para corrigir. Depois temos o Shimaka, ok? Que é a autoridade dada por meio da imposição das mãos, ok? A autoridade delegada, não é? Através de um ato, né, cerimonial que passa autoridade. Ok, temos Rosh, que significa óleo sobre a nossa cabeça, que remete à liderança espiritual. Ok, depois temos Koachi, que significa a força física ou espiritual para superar circunstâncias. Is the power for breakthrough, é poder ou autoridade para romper circunstâncias. Mas eu vou usar o termo Tofek. Tokef, yeah, Tofek, yeah, sim, Hebrew. Vou usar o termo Tokef, que significa uma força resultante de autoridade tangível, usada para descrever reis e governantes, poder bíblico, poder público, poder civil e também poder militar. A autoridade legítima resultante de uma autoridade tangível
não é? Usada para descrever reis, governantes, poder público, poder cívico, poder civil, militar ou mesmo autoridade legítima. Então estamos a dizer que o crente, ele possui autoridade, isto é, poder que lhe foi delegado. Não foi por imposição de mãos, mas foi através de um decreto. O Senhor Jesus diz na sua palavra: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eis que eu vos dou poder e autoridade para esmagar de serpentes e escorpiões. Então estamos a dizer que o Senhor nos delegou esta autoridade, o Senhor nos deu esta autoridade para exercermos domínio, para confrontarmos as trevas e as colocar no seu lugar. Mas hoje eu quero falar do ministério do crente, que é a autoridade espiritual. Como acessar esta autoridade? Como acessar e como fazer uso? Eu estava dizendo assim para alguém no outro dia: o problema nosso, queremos sempre receber, mas o problema não é sempre receber. Às vezes é entender que nós já temos essas coisas, só precisamos de luz para acessar estas coisas. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas capítulo 15. Quero falar um pouco sobre o filho pródigo, para trazer a igreja a entender aquilo que hoje quero ministrar. Vamos no versículo 12 de Lucas 15. Hoje vamos de 24 a 29, só para entendermos the real case about what I'm about to explain. Estamos aqui, igreja? Olha só para isto aqui. A Bíblia diz assim: o mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Porquanto este meu filho... Ok, 12. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Por favor, tome nota do versículo 12. Ok, just to cut the story short, ele depois foi lá, esbanjou tudo o que tinha, gastou dissolutamente. 24. Quando este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar seu regresso. Sobre o que estava acontecendo, este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No versículo 30, sorry, I didn't share this, mas nos versículos 30 e 31, olha só aquilo que o pai diz para este jovem. O pai diz assim para o jovem continua e diz: no entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora todos os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu possuo é igualmente teu. Noutra versão diz que tudo o que é meu é teu. Let's dive deep a little bit into this. A Bíblia diz que quando o filho mais novo foi reivindicar a sua parte da herança, o pai repartiu entre eles, não deu ao filho mais novo a parte dele. Estava dizendo que o mais velho também recebeu a parte dele na herança. Mas qual foi o problema dele? É pensar que a herança só vigorava quando o pai estivesse morto. Mas desde o momento que o pai reparte a herança entre eles, o pai estava dizendo assim: você também pode fazer com a tua parte o que você bem entender. Não importa se você continua comigo ou não continua comigo, mas a tua parte também é tua. Mas só que ele ignora este fato. Ele recebe a parte dele, mas ele perdeu consciência de que ele recebeu alguma coisa. Ele continua a trabalhar com o pai. Mas quando o irmão mais novo volta depois de esbanjar tudo, ele fica indignado pelo fato do irmão mais novo ter esbanjado tudo e o pai lhe receber com danças, com festa. E ainda diz para o pai: eu te sirvo há anos, nunca te desobedeci, o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito para que eu comece com os meus amigos. O pai diz: ouve lá, eu estou contigo há anos, o que é meu é teu.
Mas para mim, a pergunta que o pai deveria fazer é, tá bom, ele foi esbanjou tudo com as meretrizes. O que é que você está fazendo com a tua parte? Escuta o que eu vou lhe dizer com muita atenção. E por favor, não distorçam as minhas palavras. A coisa mais comum que eu tenho ouvido nos meus tempos de crente é ouvir pessoas que estão no ministério a dizer fulano vive em pecado, mas Deus não usa. Como é que Deus está a usar uma pessoa que vive em pecado? Tudo bem, Deus está a usar uma pessoa que vive em pecado. Mas você que está vivendo em santidade, por que Deus não está a te usar? Deus não está a te usar porque Ele é injusto, porque Ele não é Deus. Ele não está a usar a herança que Ele te repartiu como servo, Ao passo que aquele irmão que está vivendo no pecado, mesmo vivendo no pecado, ele está fazendo uso daquilo que Cristo e a graça lhe repartiram. This is the problem. Não estou a dizer viva uma vida pecaminosa. Não estou a dizer viva uma vida sem temor, porque Deus está a te usar. Mas o problema é, ao invés de continuarmos a julgar aqueles que estão a ser usados sem o temor do Senhor, e nós que tememos o Senhor, onde é que está a parte da nossa herança? Onde é que estão os dons de Deus em funcionamento nas nossas vidas? Então o problema não é não ter autoridade espiritual, é a falta de consciência da presença da autoridade espiritual na nossa vida. Você nunca vai usar o que você não tem consciência de que existe na tua vida. Você nunca vai operar numa coisa que você não sabe que existe na tua vida. E uma das coisas que acontece nos nossos dias, pessoas que acreditam ser muito santas passam a vida a criticar pessoas que dizem que vivem uma vida errada. Mas está vendo, ele está vivendo uma vida errada, mas está fazendo uso da graça que lhe foi repartida. E você que está vivendo em santidade não está a conseguir usar ou manifestar a graça que te foi repartida. E há uma coisa muito poderosa que o Senhor diz aqui. Então o pai lhe arrasou. Então lhe arrasou o pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu possuo é igualmente teu. Jesus está dizendo o quê? A autoridade que eu tenho, a autoridade, o poder que eu possuo é igualmente vosso. Estou convosco. O que é meu é vosso. É por isso que a palavra do Senhor depois vai dizer em 1 João, assim como Ele é, somos nós neste mundo. Então estamos dizendo que para você acessar este ministério, para você acessar a autoridade, você precisa entender quem você é em Cristo e você precisa entender que você é um com Cristo. Então o que é dele é teu. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então se a cabeça tem toda a autoridade, o corpo também tem toda a autoridade. A Bíblia diz que se um membro estiver enfermo, o corpo todo adoece com ele. Então estamos a dizer que se Cristo é a autoridade e Ele como cabeça foi colocado acima de todo o principado da potestade, então nós automaticamente participamos desta graça, tornando-nos um com o Senhor e manifestando tudo o que é dele. Wow, this is very powerful. Então estamos a dizer que este mano aqui libera uma parte dele, mas ele nunca teve consciência de que ele tem essa parte. Ele nunca teve consciência de que ele tem uma parte. Recebemos a graça de Deus, recebemos Cristo, recebemos o reino de Deus, mas a falta da consciência daquilo que recebemos limita a nossa manifestação. I don't know if I'm talking, I don't know if I'm making sense. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18, e vamos abrir Efésios capítulo 1, 18 a 23. Let's dig deeply into this. Estamos a usar o caso do filho pródigo para fazer perceber que, olha, todos nós recebemos alguma coisa de Deus, mas infelizmente tem aquele que está a usar mal, mas está a usar, e tem aquele que nem está a usar o que lhe foi dado, e vive criticando aquele que está a usar mal. Não estou a dizer com esta mensagem, viva no pecado, ou normalize quem está vivendo em pecado, ou normalize coisas erradas, não. Mas o que eu estou tentando trazer para ti é, manifesta o poder, a graça, as coisas estão em você, com essa consagração, com essa santidade que você tem. Let's manifest what we have received from God. Ok? Mateus 28, 18. Jesus diz, toda a autoridade me foi dada. Mateus 28, 18. Toda a autoridade no céu me foi dada. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou,
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, não alguma. Não uma parte da autoridade. Toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade lhe foi dada. A palavra de Deus, eu costumo dizer, a palavra de Deus significa o que ela diz e ela diz o que ela significa. A palavra de Deus significa o que ela diz e ela diz o que ela significa. The word of God means what it says and it says what it means. The word of God means what it says and it says what it means. A palavra de Deus significa o que ela diz e ela diz o que ela significa. Olha só para isso aqui. Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo diz assim: oro ainda para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Na outra versão diz que para que vocês entendam a vossa vocação que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para convosco, para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda a potestade, autoridade, poder e domínio e todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Deixa eu falar a versão Ferreira de Almeida desta passagem da Escritura. I want to explain this thing. Olha só para isto aqui. Tem que doutora Shluva diz assim a palavra do Senhor: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Ok. Pode começar do versículo 18, ok, tá bom. Do versículo 19, tá bom. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A Bíblia está falando da autoridade que manifestou em Cristo estando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Let's understand this thing, people of God. Jesus está a dizer que toda a autoridade no céu e na terra lhe foi dada. Toda a autoridade, não uma parte. E esta mesma palavra diz que a grandeza deste mesmo poder atua em nós, segundo a ação segundo esse mesmo poder opera sobre nós. Este mesmo poder opera em nós. E a Bíblia depois vai dizer que Cristo sujeitou, isto é, foi colocado acima de todo o principado, potestade e domínio, em nome que possa ser nomeado. E a Bíblia diz que Cristo foi dado lugar à destra de Deus Pai. Ele assentou-se à direita de Deus Pai e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Até onde eu sei, os pés ficam na terra, né? Os pés estão sempre na terra, os pés estão assentes no chão. Então estamos a dizer que a igreja recebeu o poder de sujeitar todas essas coisas under itself. Mas qual é o nosso problema? É o versículo 18. Paulo diz que eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Quando os olhos do nosso entendimento não estão iluminados, nós não vamos entender sobre a nossa posição. Nós não vamos entender sobre a nossa vocação. Eu não devia dizer assim para alguém: eu não quero mais poder, eu quero luz para conhecer as coisas que eu recebi. Eu quero luz para conhecer as coisas que me foram dadas. Se você não tiver luz, você nunca vai acessar a sua herança. Se você não tiver luz, você nunca vai acessar as coisas que Cristo Jesus deixou para si. A Bíblia fala das riquezas da glória
da sua herança nos santos. You see the problem? Não é porque nós não possuímos autoridade espiritual. Nós não temos entendimento daquilo que nós possuímos. Ao exemplo do irmão mais velho do filho pródigo, são muitos crentes. Eles não têm luz daquilo que eles possuem. Eu no outro dia disse assim para alguém, eu disse, sabe, a oração não é fácil. Prayer is not easy. Mas a oração também não é difícil. Qual é a matemática para resolver essa equação? É o conhecimento profundo que temos da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu disse, uma vez que você conhecer a vontade de Deus para a tua vida, it's easy to access things in the spiritual. Uma vez que você conhecer a tua posição em Cristo, é fácil causar mudança na esfera dos homens. Povo de Deus, nós temos que entender a nossa posição. Eu no outro dia estava rindo com alguém quando eu disse assim, eu não tenho problemas com a mensagem da cruz, mas Cristo não está mais na cruz. Cristo está sentado à direita de Deus Pai. À direita de Deus Pai significa que Ele está numa posição de poder e autoridade. Ele está numa posição de poder absoluto. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Estamos assentados com Cristo. Então, se estamos assentados com Cristo, temos acesso. E é uma coisa muito interessante. Peço para partilharem de novo o versículo 30 de Lucas 15, na versão NVT ou na versão Fernando Almeida. O Pai diz, você está comigo sempre. Tudo que é meu é teu. Então estamos dizendo que Jesus Cristo não deteve para si esta autoridade. Jesus Cristo não reteve para si esta autoridade, mas Ele a deu a nós, porque Ele sabe que no mundo onde nós estamos, vamos precisar ou precisamos desta autoridade para manter o diabo no seu lugar. Precisamos desta autoridade para manter principados no seu lugar. Precisamos desta autoridade para subjugar entidades que se levantam contra o progresso e a expansão do Evangelho de Cristo no coração dos homens. Simple, just like that. E a vontade do Senhor é que você entenda que você possui a autoridade. Como eu disse no outro dia, você nunca vai sentir a autoridade. A autoridade nunca vai te dizer, estou aqui, eu sou autoridade, usa-me. Não. Está vendo o polícia quando está fardado, mesmo sem arma, quando ele levanta a mão para um carro parar, o carro para. Porque as pessoas já têm consciência de que aquele fardamento, aquele uniforme, significa que essa pessoa tem autoridade. Estamos a dizer que um caminhão grande, gigante, caminhão cavalo pode vir aqui velocidade. Se ele manda parar, o caminhão tem que obedecer, because there is authority. Agora, se não se submete à autoridade, ele pode usar o poder bélico, pode usar uma arma para neutralizar o caminhão, para neutralizar o carro. Estamos a dizer o quê? Você não precisa ter uma grande estatura para entender que você tem autoridade. Tuas palavras têm autoridade. Se você entender sua posição em Cristo, você vai entender que você tem autoridade. A Bíblia diz que Cristo triunfou sobre principados, potestades. A Bíblia está a falar de espíritos de uma cadeia de comando superior. De uma cadeia de comando superior. Então, estou a dizer que o crente tem uma dimensão de autoridade upon these powers. Então, se nós estamos assentados com Cristo, obviamente a autoridade dele também é nossa. Obviamente a autoridade que ele possui é nossa. E esse entendimento, essa luz que vai fazer você caminhar em autoridade, essa luz que vai fazer você manifestar essa autoridade. Come on. The light we have will make us manifest the authority He has given us. Ele disse, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Ele te disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Oh my God, todas as minhas coisas são tuas. Uau! Todas as minhas coisas são tuas. Então, se toda a autoridade, em Mateus 28, 18, no céu e na terra foi dada a Cristo, então ela é nossa.
Então nós temos autoridade para subjugar forças das trevas. Vamos lá abrir Romanos 5,17. Olha só para isto aqui. Romanos 5,17 é um pouco interessante. Não, eu possesso autoridade. Você carrega autoridade, mas você precisa de luz para exercer esta autoridade e para caminhar nessa autoridade. Creia que a tua palavra no mundo espiritual deve ser obedecida. Então a autoridade é poder de comandar e ser obedecido. É poder de dar um decreto e ele ser observado. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos nós. Porém, todos quanto receberam o presente divino da graça e o dom da justiça, que usa, e a dádiva da justiça, reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor diz que todos quanto receberam a graça, todos quanto foram redimidos e receberam o dom da justiça, reinarão em vida com Cristo. Não reinarão depois desta vida, reinarão em vida. Não reinarão na eternidade, reinarão em vida com Cristo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então estamos a dizer o quê? Que quando nós falamos de Toqués, estamos a falar de reis e governantes. E a Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Então estamos a dizer que nós carregamos governo em nós. Se Jesus Cristo é soberano, é governante, então faz sentido a palavra que diz que assim como ele é, somos nós neste mundo. Estamos a dizer que Cristo era um espírito vivificador. É por isso que eu costumo dizer assim para as pessoas: até entre nós estamos prontos para o nível de poder que Deus vai manifestar no nosso meio. You see, power is real. You must manifest power like nobody's business. You must walk in authority like nobody's business. Você tem que impor as mãos sobre os teus filhos, falar cura e eles receberem cura. Você tem que impor a mão sobre a sua esposa, falar cura e receber cura. Você tem que falar cura sobre o teu marido e ele receber cura. You must speak healing over yourself and healing take place because you carry authority from God to make it happen. Então Paulo diz o quê? Diz que ele ora para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nós entendamos. Oh my God! Ele ora para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para nós entendermos a excelência da grandeza do poder de Deus que atua em nós que cremos. Oh my God! So once you understand this, oh my God, você vai reinar em vida com Cristo. Let me just open this thing. Diz assim a palavra do Senhor: oro para que Deus, oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou. Para que vocês possam entender a esperança para a qual Ele os chamou, isto é, a vossa vocação, o vosso ministério. As riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Então, a vontade de Deus é que você conheça essas coisas. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco os que cremos nele. Oro para que vocês compreendam como é incrivelmente grande o seu poder para conosco os que creem nele. Wow, this is very powerful. Estamos a dizer que esse acesso começa com o conhecimento e começa com o entendimento de quem nós somos em Cristo e a nossa posição em Cristo. Dias atrás eu estava a conversar com alguém e eu dizia assim: eu não posso falhar. Eu não posso ter essa relíquia, esta palavra e fracassar. Posso não bater hoje, posso não bater amanhã, mas um dia vou triunfar sobre as trevas que se opõem ao meu progresso e ao meu levante. Sabe qual é a maior luta do diabo? É que você não conheça quem você é. É que você não acesse o testamento que Cristo deixou para si.
é que você não acesse as verdades sobre você. Because once you know who you are, you will manifest what you are. Uma vez que você descobrir quem você é, você vai manifestar o que você é. Muitos de nós queremos manifestar, but we don't have knowledge about who we are. A Bíblia diz que assim como Ele é, somos nós neste mundo. O acesso à nossa herança começa com a luz, começa com o conhecimento. Sabe? Quando alguém perde um ente querido, e esse ente querido deixou alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa faz é procurar saber o que essa pessoa deixou para mim. Porque uma vez que ele tiver o conhecimento, ele vai acessar aquelas coisas. O testamento é um documento legal que diz que ele é o herdeiro, é quem deve tomar essas coisas. Estamos a dizer que Cristo morreu e ressuscitou para que fizesse questão de legitimar aquilo que ele deixou para nós. O irmão do filho pródigo, ele recebeu a parte dele, mas não tinha consciência de que ele podia fazer com a parte dele o que ele bem entendesse. Ele não tinha consciência de que ele podia acessar a parte dele. E ele ficou indignado quando o irmão mais novo voltou, depois de esbanjar e desperdiçar toda a riqueza. E ele ainda foi dizer ao pai: estou contigo há anos, te obedeço há anos, mas o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito para eu matar, para eu comer com os meus amigos. Há uma coisa muito poderosa que eu sempre digo: está omissa aqui. O pai podia ter escolhido o caminho de lhe confrontar. Teu irmão foi gastar tudo bem. E você fez o que com tua parte? Você simplesmente sentou sobre o ouro que eu te dei. Você simplesmente sentou sobre a riqueza que eu te dei. Você simplesmente ignorou que eu te dei riqueza. You just ignored that I also gave you your share, I gave you your part. Sabe, nós não precisamos de mais poder, nós precisamos de luz para acessar o poder que temos. Nós não precisamos de mais graça, nós precisamos de luz para explorar e fazer uso da graça que recebemos. É por isso que Paulo diz que eu não recebi a graça de Deus em vão. Fiz muito mais do que eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe, a graça é um fator de vantagem. E se você entender que você recebeu esta graça, it will take you forward. You see, my prayer is this thing: let there be light. That's my prayer. Let there be light in the mind of the church. Let there be mind in the life of your children. Sabe, é uma dimensão de oração muito boa. When the light of the Lord is there, you pray in a light way. Você ora de forma leve. Você mobiliza estruturas no mundo espiritual. Estou a falar de anjos de socorro, anjos de ajuda, anjos de finanças, anjos de cura. You move the spirit realm because of the light you carry. Você influencia até o plano e o mundo dos homens with the power and the authority you carry. E eu quero que você entenda isto. Depois da redenção vem o reinado. Depois da justificação vem o reinado. Cristo nos redimiu para reinarmos em vida com Ele. Cristo nos redimiu para caminharmos na autoridade que lhe foi dada. Sabe qual é a minha indignação estes dias? Minha indignação estes dias tem sido esta: que Deus, daqui em diante, allow me to manifest your power at the highest level. Sabe, o diabo é extremamente melindroso, é extremamente implacável no seu agir. E os filhos de Deus também devem ser implacáveis na sua forma de agir. Sabe, eu no dia estava conversando com alguém, eu dizia assim: pobreza não é uma coisa de Deus. Sofrimento não é uma coisa de Deus. Dor não é uma coisa de Deus. A falta não é uma coisa de Deus. Não é o que Deus quer para os seus filhos. E se nós entendermos as coisas na luz da palavra, você vai começar a confrontar coisas que você está a entreter por anos na tua vida. You understand? Eu se tem uma coisa, like for real. Tem uma coisa que eu odeio medicamentos. Não é porque medicamentos não são bons. They are good for people who have pain, who are sick.
Mas meu problema no final do dia não está com os medicamentos, está com a doença. Eu, quando criança, não tive um bom histórico. E minhas doenças eram de assustar, because once I get sick, oh my God, was something else. Yeah, eu odeio doença, like for real. I don't like sickness, I don't like disease, trust me. Eu, quando sinto uma dor estranha in my body, entrou um bichinho no meu olho. Saiu uma parte, ficou outra parte. Para te dizer para minha esposa, Deus, eu tenho que ir ao médico e go and check. Mas já Deus que eu fico cansado, eu oro. Você pedacinho, sai daí. Você pedacinho, sai daí. Leave me. And when I pray, meu olho lagrimeja muito. 2 dias depois, it's quiet. Mas eu já entendi that I need to deal with this thing like for real. You understand? Yeah, I need to deal with this thing like for real. Porque eu posso entender isto aqui e lá à frente eu ter uma infecção or something. Mas eu estou a entender que I should not deal with the things in a light way. Depois o irmão vai dizer assim, mas meu Deus, você tem que entender que nem tudo é demônio. Sabe, eu sei que nem tudo que é demônio. Mas eu já entendi que a minha autoridade também não se limita ao mundo espiritual. A minha autoridade também opera no mundo natural, no mundo físico. E qual é o problema do crente? É que às vezes ele não quer fazer mudança física por achar que ele tem que ser toda hora dilar com o espiritual. Sabe, o que faz o espiritual é a capacidade dele mudar a ordem do plano físico. Nós não podemos viver o espiritual como se fosse uma coisa de um outro mundo que só pertence àquele mundo. Quando voltamos ao natural, temos que buscar soluções naturais para resolver os problemas com os quais lidamos every day. Because sometimes some of the problems in our daily basis não são dilados, não são resolvidos de forma natural, são resolvidos de forma espiritual. Você precisa acessar o espiritual para resolver as coisas no mundo natural. Então começa com o entendimento que nós temos de quem nós somos em Cristo. Começa com o entendimento daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo nos deu. This is very powerful. Agora, qual é o propósito desta autoridade espiritual? Primeiro, causar mudança e avançar o reino de Deus na terra. Causar mudança e avançar o reino de Deus na terra. Sabe? As pessoas não estão ignorantes de Deus porque as pessoas nasceram ignorantes. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens para que não compreendam a luz do Evangelho, a luz da glória do Evangelho. As pessoas não estão ignorando Deus porque elas são ignorantes. They are under something. And for you to access them, sometimes you need to break the thing that is blocking the understanding. A vida é uma guerra, é uma batalha espiritual. E se você fracassar em entender isso, eu tenho um pastor amigo. Ele é muito zeloso para resolver problemas de pessoas. Mas ele não é zeloso para confrontar coisas na vida dele. Eu lembro que certa vez fui ele visitar, oramos, às 1 da madrugada fomos dormir, e pela manhã eu tive uma visão com ele amarrado numa árvore, numa machamba. Eu fui dizer a ele, olha, eu tive uma visão contigo assim, assim, assim. Você deve orar por altares que estão a combater casamentos na família. Ele só disse assim para mim, meu irmão mais velho casou, o irmão que eu estou a seguir casou. Então, esse espírito já foi vencido, mano. Eu disse, man, you have to pray. Ele disse, relaxa lá, nós já vencemos isso aí. Ele casou. 1 ano depois do casamento dele, o irmão mais velho dele divorciou-se, separou-se da mulher, depois foram assinar divórcios. O irmão a quem ele segue começou a ter instabilidade. Hoje que estou a falar, estou a pregar para a igreja do Senhor. O irmão mais velho, o irmão a quem ele segue ele, estão separados das suas mulheres. Casados na igreja, servindo a Jesus. They are all separated. O irmão mais velho está divorciado. O irmão a quem ele está a seguir também está aí a trabalhar para conseguir divórcio. E ele está dizendo para mim, se a minha mulher não voltar, eu vou divorciar e não quero mais saber de casar. Okay, let me teach you something in this.
É uma pessoa que consegue ver espíritos nos outros e consegue lidar com essas coisas nos outros. Mas quando o assunto é ele é ignorante. Ele acredita que nem tudo é espiritual when it comes to himself. Mas está vendo a vida dos outros? Ele é pontual para localizar problemas espirituais. Why? O diabo prosperou o entendimento dele com relação à própria vida dele. Ele vê espíritos nos outros, pila com espíritos nos outros, mas quando você confronta ele ou faz ele perceber that you need to pray, sabe o que ele vai dizer para ti? Nem tudo é espiritual, são pessoas que não têm na cabeça. É aquilo que ele diz para mim. E qual é a lição que eu fui perceber e entender? Às vezes, as pessoas têm o hábito de dizer assim: vocês vê diabo em tudo. Claro, você não pode ver diabo em tudo, você tem que ser lógico. Mas qual é o problema das pessoas? Eu já ouvi um pregador que vai dizer assim para mim: vocês fazem muita publicidade do diabo. Eu disse: se às vezes nem fazer muita publicidade do diabo. I can preach in all topics. Mas há uma coisa que a Bíblia nos diz: vigiai, andei sóbrio, alertas, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Por que a Bíblia nos manda vigiar? Por que a Bíblia nos manda estar em alerta? Porque o diabo não tira férias. Eu sempre disse isso para as pessoas: o diabo não tira férias, cara. O diabo não sai intervalo. Não, o diabo não tem break. The devil will fight you and I non-stop. E chega um tempo que quando ele percebe, eu já lutei. O diabo é um bom empreendedor. O diabo é um grande empreendedor. Tá vendo pessoas que empreendem? Chegam a um nível de que elas já não trabalham. Quando elas já não trabalham, o dinheiro é que trabalha por elas. O dinheiro é que chama outro dinheiro, o dinheiro é que multiplica, o dinheiro é que produz outro dinheiro. They come to that level where money produce money. Ele já está relaxado, ele só vigia os ativos dele, os ativos dele estão a fazer outros ativos, estão a fazer dinheiro. Chega um tempo que o diabo já não combate contigo frontalmente, o diabo já não combate contigo espiritualmente. Ele usa a tua fama, ele usa teu sucesso, ele usa teu casamento, ele usa teu dinheiro, ele usa as tuas agendas internacionais, ele usa a tua fama, teu nome. O diabo vai usar coisas que para você são conquistas to produce your downfall. Há dias atrás estava assistindo um documentário interessante. Eu gosto de assistir documentário. E há dias atrás eu estava assistindo um documentário interessante. Então, às vezes nós vemos barulhos na internet e só vemos o barulho assim de forma ligeira. Às vezes não cavamos para entender uma ou outra coisa. E eu gosto de assistir documentários. Eu estava assistindo um documentário de um rei, um jovem que foi considerado o rei da música africana. Foi considerado o rei da música africana. Ele namorou com uma miss, alguém que lhe ajudou na pobreza, até ele começar a fazer música e ganhar. Que era muito mais jovem que ele, diferente da miss, porque a miss era um pouco mais velha que ele. Ele namorou com a jovem, amava a jovem, mas depois conheceu uma outra jovem, fama, dinheiro. Conheceu uma outra jovem, a mãe gostou dessa jovem, ele engravidou essa jovem, começou a morar com a jovem que deu tudo para ele ser aquilo que ele é, foi embora, voltou na vida dele, ele separou-se, engravidou uma outra jovem, um triângulo amoroso da cabeça dele. Mas no final do dia ele decidiu voltar para esta namorada, a segunda namorada dele, que fez dele a pessoa que ele foi na música, até fez uma música para ela, que foi um sucesso em toda a África, Europa, whatever. Casou aquela mulher, lhe meteu anel e tudo. E permita-me dizer isto aqui: quando ele engravidou estas outras jovens, ele engravidou a moça também, mas ela teve um aborto, eram gêmeos, não estava. Teve um aborto espontâneo, mas quando ela finalmente engravida, de fato, gerou uma menina, engravidou a segunda vez, gerou uma menina. A mana começou o barulho. Qual foi o barulho? Você é a miss dá meninas, mas as outras você dá homens.
e você lhes dá homens para mantê-las na tua vida. Ela começou a lutar com o homem. Eu disse, isto aqui é típico de nós seres humanos. É como se Deus finalmente nos desse a bênção, mas nós deixássemos a bênção nos destruir. We allow the blessing to cause our downfall. O homem lhe mostrou que, olha, eu posso ir ter outras mulheres, mas no final do dia sempre volto para ti. E agora não só voltei, como também decidi lutar com todo mundo. Até com minha família decidi lutar para te assumir e fazer my wife. Mas ela surtou. Tua família nunca gostou de mim. E para piorar, você só me dá meninas. Mas as outras mulheres, você tem filhos homens com ela. You understand? Chega um nível da nossa vida que o diabo já não luta conosco frontalmente. Ele faz com que o nosso dinheiro nos combata. A nossa fama nos combate. O nosso extrato social nos combate. Ele faz com que a nossa fama nos combata. Like, he begin to use, ele começa a usar suas próprias conquistas contra você mesmo. E eu vou te dizer isto aqui. Você precisa ter um alto nível de discernimento para entender that the devil is no longer fighting, but is using what I gained, what I conquered to fight me. Todo dia disse assim para alguém, sabe? Ministério internacional é uma bênção, mas se você não vigiar, ele pode destruir teu casamento como homem de Deus. A fama é uma bênção, mas se você não vigiar, ela pode destruir tua vida privada de oração com Deus, tua vida de consagração a Deus. Agendas internacionais podem roubar o tempo de qualidade que você deveria ter com Deus. He's always traveling, he's preaching the gospel, ok. Mas como é que está a vida dele de oração? Como é que está a vida dele com a família dele? Sabe, no outro dia eu dizia para alguém, um amigo meu dizia, sabe, tudo tem um preço, amigo. Tudo tem um preço, amigo, tudo tem um preço, não se iluda. Vocês estão a ouvir homens de Deus, estão a divorciar hoje. Às vezes não estão a divorciar porque não há amor, às vezes não estão a divorciar porque estão metidos em adultério ou escândalos. Às vezes a mulher já está cansada das constantes ausências do marido. Às vezes a mulher está começando a entender que, olha, eu não vivi minha vida. Eu vivi para ti, vivi para a tua visão, vivi para a igreja, não vivi para mim. Eu queria ter tirado férias, eu queria ter enjoyado a vida, mas eu vivi aonde? Vivi nos holofotes, vivi na roupa pastoral, vivi cuidando de pessoas, vivi orando por pessoas e nunca tive tempo para me divertir ou tempo para mim. E se eu vestisse, mesmo que fossem coisas caras, nunca foi para sair com minhas amigas, mas foi para te acompanhar para pregar. You understand that kind of level? Às vezes, you can be fine with your wife, mas teus filhos dizerem assim, nós temos pais que só nos colocaram no mundo, mas nunca estiveram aqui para nos abraçar, para estar conosco. You understand the level of the thing? Eu disse para ele, meu amigo, existem coisas que nós precisamos de luz, porque o preço delas é alto. Há pastores que seus filhos cometeram suicídio. Filho de um pastor se suicidar. Dizem, como é que um pastor que Deus esperasse muito, o próprio filho dele foi suicidar? Carência, saudades do pai. Meu pai nunca está em casa, meu pai nunca tira tempo para mim. Na reunião de encarregados, meu pai sempre manda um representante. Encarregado é ele, mas faz ele. Quer dizer, enquanto ele vai vendo, eu me lembro de um pregador, acho que foi Benny Hill, que disse a filha dele lhe odiou bastante. A filha dele lhe odiou muito pelo fato dela estar a desabar e o pai não estar ali para sentar com ela to teach her some things of the spirit. E ela sempre dizia que eu odeio meu pai por causa desse chamado, desse maldito chamado de Deus. Mas mais tarde ela entendeu que Deus chamou para ele ser aquele homem de Deus. Hoje ela prega, está curada, está renovada, mas por muito tempo ela teve ódio do pai. You understand? So there's a level where the devil will use, o diabo vai usar tuas próprias conquistas para te combater.
E você precisa de discernimento. Porque se você perder esse discernimento, você vai dizer o quê? Nenhuma coisa tem a ver com a outra. Minha mulher não está bem de cabeça, eu lhe dou todo o conforto, minha mulher tem tudo aqui. Why she live in me? Because I'm preaching. Já estamos há 20 anos a puxar, estou a pregar, e só hoje que ela está cansada, porque não ficou cansada no primeiro segundo ano do ministério. Ela não acreditou que, quando as coisas se estabelecerem, você vai ter mais tempo para estar mais leve. Mas não, você é um pastor que, mesmo tendo muitos pastores, já daí, you want to keep traveling, you want to keep preaching. It's complicated. Então, disse para aquele homem, ele disse, chefe, você acha que nós estamos a exagerar when we talk about spiritual warfare? Nós não estamos a exagerar, brother. O diabo não tira férias. O diabo não sabe o que é intervalo. Ele é incansável, ele é implacável. Ele sempre vai encontrar uma forma de lutar. Temos que hablar disso, que temos que vigiar. A Suazilândia pregou um pouco na rádio, porque ele se mudou para a África Sul, estudou no colégio Rema, serviu a Deus em algumas igrejas lá e tal. Então ele diz que na juventude dele, he was full of the Holy Ghost, full of the Spirit of God. Ele até disse para mim, se você me levar para um sítio onde ninguém pode dizer que o Espírito Santo chegar a orar, esquecer, everyone will be baptized by the Holy Spirit. Está tudo bem. Então ele estava a dizer que ele foi pregar na rádio e o rei ouviu a mensagem. E ficou impactado, disse, call this guy, I want this guy here to come and preach for us. Porque no palácio às vezes fazem cultos ao Senhor e o rei convida algumas figuras ilustres, homens de Deus, cuja mensagem lhe toca, lhe impacta, para estarem lá a pregar a palavra. Então ele disse que depois ele foi à África do Sul, depois de um tempo voltou e disse, o rei precisa de si, querem que você vá ministrar. Então ele disse, meu filho, eu fui lá pregar. Naquela ministração que eu fui lá fazer, the fire of the Holy Ghost was too much. As pessoas foram tocadas, curas, toques de Deus, homens foram derrubados pelo poder de Deus, claro. Que tinham que pregar, mas não esqueceram onde ele estava. Então ele diz que um dos senhores foi dizer a ele que um dos ministros do rei segredou para ele que os espíritos que ele usa disseram que não podiam entrar com ele naquela reunião por causa daquele homem de Deus tinha um fogo que havia de lhes queimar. E aquele menino depois foi perguntar a ele, onde é que você encontrou esses poderes todos com essa idade que você tem? Porque na cabeça dos incrédulos, we get our power somewhere. Yeah, we get our power somewhere. E quando você é novo e caminha numa esfera de autoridade tamanha, as pessoas perguntam, como é que você pode ser muito jovem e carregar tamanho poder, tamanho autoridade? They wonder, okay, you are too young for what you're carrying. Porque na cabeça deles, você tem que ser uma pessoa muito bem instruída, muito mais velha, madura, to carry the power of God. Então, ele começou a fazer perceber que, sabe, no final do dia, na dimensão que Deus lhes colocou, eles têm impacto e influência sobre reinos e sobre governantes da terra. Vamos pegar Duncan Williams, Nicholas Duncan Williams. Muitos presidentes, ele é conselheiro espiritual deles. Recebem conselho dele. Quando estão para assumir presidência, pedem oração. You understand that level? Então, se a igreja começar a caminhar nessa esfera de autoridade, nós podemos influenciar e impactar muito até Cristo vir. Então, quando Ele nos dá a autoridade espiritual, é para nós causarmos mudança e avançarmos no reino de Deus. Então, que a sua oração seja esta aqui, Efésios 1:8. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu entenda a minha vocação e eu conheça as riquezas da glória, da herança nos santos. I want to understand it deeply. I want to go deep in understanding. I want to go deep in understanding. Eu quero descer fundo em entendimento. Eu quero entender sobre minha posição. Eu quero entender sobre quem eu realmente sou, para eu manifestar o que eu sou. Simples tanto quanto isso. E o irmão mais velho, filho pródigo, é um exemplo claro daquilo que eu estou a dizer. Ele recebeu uma parte, mas nem fazia ideia. Muitos de nós não fazemos ideia. Não é tarefa só dos pastores falar de Jesus. Não é tarefa do evangelista ganhar almas. É tarefa de todo crente. E você, como crente, não deve só falar de Jesus, mas também tem que manifestar o poder dele.
Você como crente não pode só falar de Jesus. Se a pessoa dizer, eu estou na igreja, dizer Jesus cura. Tocar a pessoa receber cura. Jesus liberta. Orar com a pessoa até receber sua libertação. Simples tanto quanto isso. So we need access by understanding. Nós só teremos acesso pelo entendimento. Nós só teremos acesso pelo reconhecimento. Eu reconheço que eu estou sentado com Cristo. Eu reconheço que pelo fato de eu estar com Ele, tudo o que é dele é meu. A autoridade dele é minha autoridade. O poder dele é meu poder. É por isso que ele diz, todo aquele que crer em mim, esses sinais seguirão. Em meu nome expulsarão demônios, tocarão enfermos, restarão mortos, falarão novas línguas. If I believe, these signs shall follow. These signs shall follow. Antes de eu receber batismo no Espírito Santo, eu já expulsava demônios. Eu, custódio do peregrino, antes de receber batismo no Espírito Santo, já expulsava demônios. Pela graça de Deus, orava por enfermos, eram curados. E eu, quando conheci os meus irmãos da Assembleia de Deus e todas as igrejas, a orar, eu dizia para eles, cara, você não faz ideia do tesouro que você tem. Você não faz ideia do poder que você tem. E às vezes ficava decepcionado because some of them were praying in tongues, but they couldn't cast out demons. And I was be like, no man, você tem uma coisa que eu quero tanto, mas mesmo sem ter essa coisa, eu já expulso demônios. Imagina no dia que eu tiver esta coisa. Why? Porque eu sempre cresci a ler livros a me dizerem que o batismo no Espírito Santo é o acesso ao mundo de impossibilidades de Deus. When you are baptized with the Holy Spirit, it's supernatural. It's a reference in your life. E temos muitos crentes que oram em línguas, but trust me, they can't cast out demons. You know why? Because they don't understand who they are and where they are seated. Espiritualmente falando, você está sentado numa posição de autoridade elevadíssima. E se você entender a coisa a partir dali, your life will change forever and you will walk in victory, in testimonies, in power, in something else. Então essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Que o Senhor rica e poderosamente abençoe nossas vidas. Que o Senhor tremenda e poderosamente nos edifique. O ministério do crente.